Olá a todos, como vão vocês? Eu espero que todos estejam muito bem. O assunto que nós vamos tratar hoje é bastante complexo, bastante grande, né, a quantidade de informações que nós teríamos para trazer, mas nós vamos tentar resumir ao máximo e também traduzir com as palavras mais fáceis possíveis e principalmente indo direto ao assunto, porque eu sei que vocês não têm tempo para perder. Primeiramente, eu quero delimitar com vocês aqui qual seria a região de Donbás, que eles estão dizendo agora que será a definidora para a G, que está ocorrendo entre a Rússia e a Ucrânia. Eu não diria que seria totalmente definidora, a não ser que a Rússia venha por perder esses territórios. Se isso acontecer, é sinal de que a teoria de que ela vai acabar tentando dominar a Ucrânia estaria totalmente equivocada. É um sinal, mas ainda não é uma prova definitiva, porque nós estamos vendo aí avanços e recuos, né? Então as coisas só acabam quando terminam. Bom, então vamos primeiramente delimitar o que seria o Donbás. Eu vou passar aqui uma linha, mais ou menos, né, onde é que ficaria essa região, só para vocês terem uma ideia, né, do que está se discutindo ali na região. Então aqui seria, onde eu tracei aqui, mais ou menos Donbás. Só que Donbás é delimitado por duas outras regiões, que seria a região de Donetsk, aqui embaixo, e a região de Luhansk. Então nós vemos aqui, Donbás, a região como um todo, mas ela tem mais duas outras regiões. Só que vocês estão vendo aqui, Luhansk está sendo demarcado duas vezes aqui e Donetsk duas vezes aqui. E por que disso? Isso é importante, é crucial para vocês entenderem o que está acontecendo. O que acontece é que tanto Luhansk quanto Donetsk estão divididas também. Então são duas regiões divididas em dois agrupamentos. Então nós temos 4 regiões aqui. Donetsk aqui embaixo e Luhansk aqui mais abaixo também são dominados por separatistas já desde quando houve a revolta. E essas regiões aqui de Donetsk, aqui mais ao oeste, e Luhansk aqui mais ao norte, são regiões que eram até então dominadas mais por ucranianos. Depois que a Rússia adentra definitivamente no território da Ucrânia, nós vemos que os russos passaram a dominar mais algumas regiões aqui. Vocês veem que Mariupol, por exemplo, foi agora objeto de discussão, inclusive no vídeo passado, da semana passada, mostrando que essa cidade então estaria dominada, com exceção de uma fábrica onde haveria uma resistência bem forte, inclusive ainda, mas que está sendo considerada por muitos como uma questão de tempo, porque ou os ucranianos tomam essa região de Donbás aqui, ou eles não podem investir agora forças adentrando aqui praticamente de 80 a 100 quilômetros adentro do território, sem prejudicar aí a defesa dessas regiões aqui, o que daria ainda uma vantagem para os russos. Então aqui é uma questão agora de manter os ucranianos ali presos dentro da fábrica, para concentrar as forças em outro local. Pelo menos me parece que essa é a estratégia russa de momento. Então nós vemos aqui essa região que está sendo disputada, essa aqui que está provisoriamente sob domínio dos russos, essa aqui que já estava há mais tempo sob domínio dos separatistas pró-russos, e aqui uma região que foi dominada agora recentemente. Então aqui ainda continua, aqui nessa região continua sob domínio mais ucraniano. Então a disputa agora é por toda essa região aqui. As forças estão mais concentradas aí. Não é que estão só concentradas aí, mas majoritariamente concentradas aí. Eu acho que assim fica muito fácil para vocês entenderem o que está acontecendo ali na região. É lógico, tem toda aquela questão da questão de Kiev, tudo isso aí nós vamos discutir, mas como agora, nesse momento, tudo se concentra aqui, eu achei importante trazer para vocês o mapa. E as coisas estão, na verdade, confirmando aquilo que a gente vem dizendo, embora alguns críticos tenham dito, mas já se você não disse que aconteceria o domínio da Ucrânia, e antes disso eu quero dizer ainda mais uma coisa, eu não estou dizendo que eu quero que a Ucrânia seja dominada ou que eu não quero que seja. Não estou aqui para fazer torcida para ninguém, eu estou colocando alguns pontos de vista do que eu acho que pode acontecer diante de alguns fatos. Quem quiser fazer torcida por um lado ou por outro, muitos com motivos muito justificados, porque tem parentes lá dentro, porque tem interesses, eu respeito totalmente. E
tomara, né, para quem torce para que eu esteja errado, tomara que eu esteja. Eu não estou aqui para ser o dono da verdade, só estou colocando algumas opiniões, tá, pessoal? Então, ó, veja o que diz essa matéria, eu vou colocar ela no link para vocês aqui. A batalha por Donbass, o verdadeiro teste dessa G. Então eles estão admitindo que Donbass ele vai ser um grande teste para definir quem é que tem mais força de fato ali na região, porque é evidente que os dois lados vão com tudo, com toda a força que puderem agora nessa região. Eles concentraram as forças ali, embora tenha alguma coisa esparsa em outros lugares também, mas a concentração maior é ali. Então, assim, as forças russas mudaram sua atenção para o leste da Ucrânia, com muitos prevendo, né, um ataque bastante forte ali na região. Eu falei isso para vocês quando a gente via que Kiev não iria cair, né, porque a princípio parecia que cairia rapidamente. Quando a gente viu que não cairia, eu coloquei aqui, ó, imagino que vão recuar as forças e concentrar na região de Donbass para daí, depois, uma vez dominado, partir para adiante. No mesmo dia ou no dia posterior, a própria inteligência norte-americana, através de Biden, disse a mesma coisa, né? São coisas lógicas, né? Não é torcida, é meio que lógico isso, né? Então aqui eles colocam algumas situações, como é que aconteceu. Eles citam uma pequena cidade de 20 mil habitantes no leste da Ucrânia, que acabou sendo dominada pelos russos, que apesar de ser aparentemente uma pequena vitória diante do grande fracasso em capturar Kiev, né? É só aparentemente, porque eles dizem assim, ó, a captura bem sucedida da cidade, que fica em um entroncamento crucial entre uma importante rodovia norte-sul, representa não apenas a primeira conquista da nova estratégia, veja que eles dão destaque a essa palavra, nova estratégia por quê? Porque a primeira estratégia de Putin fracassou, né? Todo mundo viu isso. Então a nova estratégia da Rússia de concentrar suas forças no leste da Ucrânia, devastada pela G. Aí vai vir alguém dizer, mas Jason, mas será que não era realmente essa estratégia dos russos, ir até lá, fazer um recuo estratégico depois? Não, duvido muito. Tudo demonstra que essa batalha, essa estratégia inicial realmente fracassou. O que não quer dizer que aquilo que eu disse inicialmente não possa se concretizar, porque nós estamos falando de avanços e recuos. Então muita gente já está achando que tudo está definido. Não tem nada definido. Então nós vamos falando a respeito de fatos. Se eu perceber que os fatos estão apontando para um outro caminho, eu venho e admito, não, realmente o caminho parece que agora vai ser esse. Mas me parece ainda, diante dos fatos que eu estou olhando, observando, né, que o caminho ainda é o mesmo, que ainda haverá, uma vez dominado o território de Donbass, se a Rússia dominar, haverá um novo avanço da Rússia em direção a Kiev. Se é o que vocês querem ouvir ou não, desculpe, mas é o que eu acho que vai acontecer. Novamente, não estou torcendo para um lado ou para o outro, só apontando fatos que eu estou observando. Enfim, então além de representar a primeira conquista dessa nova estratégia da Rússia, de concentrar suas forças no leste da Ucrânia, também é uma execução de um plano mais esmagador após semanas de estratégias fracassadas e erros táticos. Realmente houveram erros, né, e houveram acertos. Então o grande erro foi ter deixado as forças muito esparsas, achando que a Ucrânia não teria força para resistir. E realmente muita gente achou que não teria, e agora mostrou que tinha, né, tinha força para resistir e fez a Rússia recuar em Kiev. Então aqui eles estão falando de uma força muito brutal que vai desencadear algo muito forte ali no leste. Inclusive eu gostaria de pedir para o pessoal do YouTube para que liberem as palavras, para que a gente possa usar as palavras corretas aqui quando está descrevendo os fatos que estão acontecendo lá. Porque senão fica difícil comunicar, é muito complicado, você ainda quer passar a ideia e ainda ficar tendo de pensar em palavras alternativas, é ruim demais. Mas enfim, não sei por que eles usam isso, mas enfim, é o que está acontecendo. E acho que também não são para todos os canais, não, porque alguns canais usam quaisquer palavras e nada é restringido. Mas enfim, vamos adiante. Então veremos a Rússia montando uma campanha mais vigorosa, diz aqui o pessoal, vamos colocar aqui. Veremos a Rússia montando uma campanha mais vigorosa. Vi algumas pessoas dizendo que poderia ser como a Segunda G Mundial, um alto funcionário da OTAN. Eles não dão nomes, né? Mas é uma coisa meio que óbvia mesmo.
Só que também tem quando eles começam com essa história, que nós vamos ver a terceira G, e etc, etc, porque nós veremos armamentos, nuke e tal. O que eles estão preparando? Eles estão preparando um cenário para o que eles talvez queiram forçar que aconteça, queiram induzir com que os russos façam, porque os russos estão dizendo, vocês estão forçando a barra. Então, quando eu venho e digo que a possibilidade de uma terceira G existe, eu não estou dizendo que é por culpa de A ou B, né? Estou dizendo que a possibilidade de que existe porque o cenário que está sendo pintado é esse. E aí você culpe quem quiser, né? Então, olha, também poderia ser mais como a primeira G, mas dadas as defesas que foram construídas, trincheiras, bunkers, desde 2014. Só que trincheiras e bunkers, né, eles acabam não servindo aí para algo no porte que está se desenhando. Isso servia para pequenas escaramuças, como era até então, né? Então, desde 2014 eram montadas essas trincheiras e bunkers aí para questões menores, mas a coisa está ganhando um volume muito maior. Então, a decisão da Rússia de transferir a maior parte dos seus 190 mil homens envolvidos na invasão da Ucrânia para lutar no leste do país ocorre após a estratégia inicial de um ataque relâmpago à capital, em conjunto com ataques descoordenados ao sul e nordeste do país, que não conseguiu obter grandes ganhos. Realmente foi o que aconteceu. Então, agora eles estão concentrando as forças aqui. Então, agora eles querem estabelecer um controle total de Donbás e do sul da Ucrânia, a OTAN, né, ou melhor, a Ucrânia com seus aliados, e aí eles dizem por quê? Porque isso nos permitiria estabelecer um corredor terrestre para a Crimeia e afetar partes vitais da economia ucraniana. Por quê? Porque vocês vão ver depois que o domínio se estabelecer definitivamente por Donbás, que eu acredito que acontecerá. Se você acha que não, torça para que eu esteja errado. Mas se acontecer, eles vão então tentar fechar todo o litoral ucraniano, né, que é a região ali mais a oeste, que está faltando ali mais próxima da Moldávia, para que a Rússia domine. Então, dominando toda essa região, eventualmente nós podemos ver até uma pausa, né, dos esforços, dependendo do que a própria Ucrânia fizer. Se a Ucrânia continuar enveidando esforços em conjunto com seus aliados, né, eu penso que a Rússia não vai dar sossego também, né, que vai continuar encarnecido tudo isso. Então eles dizem que há um Donbás controlado pelos russos, juntamente com a captura da costa leste da Ucrânia por Moscou e uma ponte terrestre para a Crimeia, daria ao presidente russo Vladimir Putin vitórias tangíveis de sua invasão, bem como enorme influência em qualquer negociação de paz com Volodymyr Zelensky, seu colega ucraniano. Mais uma vez, eu não acredito que haverá negociação de paz, tá, pessoal? E se houver, preste atenção, se houver, será temporário, porque foi cruzado o Rubicão. Eu não vejo volta para o que está acontecendo. Os sucessos da Ucrânia nos primeiros 2 meses da G vieram do uso de táticas de G e do uso inovador de... Enfim, eles acabaram aí com vários tanques russos, né, por conta de drones, né, que foram muito bem utilizados. Isso aí realmente foi algo que aconteceu e todo mundo viu, né? Então, em preparação para esse ataque, a Rússia iniciou um processo de intenso BOM, de jogar aí artefatos, né, dia 18 de abril no sudeste da Ucrânia e ao longo da costa do Mar Negro. Então, o Pentágono dos Estados Unidos descreveu isso como uma operação de modelagem projetada para interromper o fluxo de artefatos ocidentais e outros apoios logísticos, especialmente de combustível, porque por mar, evidentemente, que é mais fácil de trazer esses subsídios, né? Então eles estão tentando bloquear os subsídios que vêm por mar para forçar que os subsídios venham apenas por terra. Se os subsídios vierem apenas por terra, é mais fácil de identificar o adversário também, né? Tem mais essa situação, né? Então, não por acaso um navio russo acabou afundando, porque ele também estava atrapalhando a chegada desses subsídios. Mas, mais uma vez, é aquilo que é sempre dito, por mar, realmente, as potências da OTAN são dominantes. Agora, por terra, a potência russa ela tem grandes forças também, grandes vantagens, né?
Então, ele acrescentou que as forças ucranianas já estão há 8 anos defendendo a região contra ataques russos à independência e liberdade. E realmente é aquilo que a gente diz, eles estão lá entrincheirados, na verdade já há mais do que 8 anos, já desde 2014, quando tudo isso começou, né? Só que agora essas trincheiras aqui vão começar a se tornar menos úteis, a partir do momento em que forças maiores aí começarem a ser utilizadas, né, do que meros instrumentos de mão como esse aqui que eu estou sinalizando, né? Então, nas primeiras semanas da invasão, a Rússia atacou de várias direções, com os comandantes de seus 4 distritos militares agindo de forma autônoma. Essa falta de coordenação bloqueou a eficácia dos ataques. Mais ou menos, né? Eles tinham os seus planos, só que os planos não deram certo. Isso que foi a verdade. Então, pessoal, resumidamente, o que essa matéria que está dizendo, e depois vocês podem ler ela como um todo, é que houve um fracasso, né, na tentativa anterior, na estratégia anterior da Rússia de Putin. Ele recua então para o leste, como a gente acabou detectando que iria acontecer quando via que Kiev não estava caindo, e está concentrando as forças ali para tentar, uma vez dominando aí, partir para outras ofensivas. Eu penso que muito antes de ir a Kiev, ele vai fechar totalmente o litoral, inclusive a costa mais próxima aí da Moldávia. Nós já falamos sobre as questões de tradição e cultura e religiosidade que estão sendo mostradas aí como pano de fundo disso tudo, que pode ser utilizado eventualmente, amanhã ou depois, até como um ataque às forças religiosas, definitivamente, né? Porque, enfim, há uma posição muito clara, né, da Igreja Ortodoxa Russa, né, especificamente, aliás, em favor do que Putin está fazendo, e aí as consequências depois virão nas críticas públicas também. Bom, nós vamos continuar acompanhando. Resumidamente, o vídeo de hoje é isso. Agora as coisas vão se concentrar em Donbás e nós vamos continuar observando o que está acontecendo por lá e trazendo as novidades para vocês. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.